pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, com mechas loiras. Hoje estão soltos. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, alguns acessórios dourados também, uma blusinha de gola alta vermelha, um blusão sobreposto na cor preta, um casaco preto, tá fazendo ainda bastante frio nesse inverno aqui do Rio Grande do Sul, e uma calça de corino preta. O nosso estúdio é o mesmo de sempre, atrás de mim paredes pretas, à minha direita uma televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, uma mesa em cor de madeira claro, cadeiras pretas e em cima da mesa pires pretos e xícaras pretas. Aqui à minha frente hoje estamos recebendo Daniela Arruda, que é especialista em seguro de vida, e hoje nós vamos falar sobre justamente seguro de vida e planejamento familiar para famílias atípicas. Dani, muito bem-vinda no Acessibilidade em Alta. Eu vou pedir para tu dar um alô para o pessoal e também fazer uma breve audiodescrição de como tu está hoje para o nosso público que tem deficiência visual. Tá certo, Gil. Obrigada pelo convite. Então, eu sou uma mulher de mais ou menos aí 44 anos, né? Pele clara, cabelos castanhos. Tô vestindo uma calça jeans, um casaco preto, uma echarpe bordô e uma bota preta. Estamos combinando nas cores do Combinando. inverno. Acontece muito isso aqui no podcast, sabe, Dani, de estar em sintonia nas Sim. cores em que os convidados e as convidadas vêm até aqui. Bom, tu és mais uma das grandes mulheres que nós recebemos aqui no Acessibilidade em Alta, e hoje para abordarmos um tema que ainda não foi abordado aqui no podcast. Nós temos toda uma série voltada para a área do autismo, também para famílias atípicas, mas ainda não havíamos falado justamente sobre este planejamento de famílias atípicas, sobre seguro de vida. Então, como especialista nessa área, eu gostaria de te perguntar inicialmente justamente sobre seguro de vida, como funciona um planejamento familiar, para que depois a gente possa aprofundar a necessidade do seguro de vida ainda mais para famílias atípicas. Claro, claro, Gi. Então, o seguro de vida ele vem justamente para dar uma proteção, né, a longo prazo para a família, caso venha aí a família perder né, a gente fala a pessoa financeira, né, o pilar financeiro que ajuda nas custas da família, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas trabalham e pagam as suas contas e acabam vendo que o pilar familiar ele é ajustado em cima disso, né? Fica fácil e visível o seguro de vida auxiliar a pessoa, né, auxiliar a família que venha a perder esse pilar financeiro. Como que funciona hoje, Dani, para uma família poder realizar esse planejamento familiar? Exatamente. Como que vocês atuam? É uma empresa? É de forma autônoma? Quando vocês oferecem o seguro de vida para uma família, como que é ofertado? Existem planos, pacotes, mensalidades? Então, Gi, o seguro de vida, tá? Ele é um seguro personalizado. Então, cada família vai ter a sua personalização. A gente faz questionamentos, né, de valores, né, o planejamento familiar, o que gira ali em torno de valores da família, e é individual. Valores são individuais, né? Então, toda a base é um planejamento familiar individual para aquela família. Ela não vai ser igual para a minha, não vai ser igual para a sua família. Então, a gente senta, faz um estudo, coleta dados para justamente poder ajudar a dar a proteção exata para aquela família. E uma vez que a família decide por optar, então, em adquirir, não sei se nesses Isso, termos que vocês aham. tratam, mas em adquirir um seguro de vida, ela está assegurada a quê? O que ele oferece? Então, hoje o seguro de vida é um seguro amplo, né? A gente pensava lá atrás, seguro de vida serve só para morte, para deixar para aquela pessoa que vai utilizar. E hoje o seguro de vida tá bem diferente. A gente tem o seguro de morte antigo, mas tem os benefícios,
os outros tipos de seguro que a gente fala, os adendos, né? Como um seguro de doença grave, para auxiliar aquele segurado em vida. A gente tem seguro de incapacidade temporária, por acidente, a gente tem proteção por cirurgia. Então, hoje o seguro ele é muito amplo. Não é mais aquele seguro, vou morrer para deixar para alguém. Não, eu posso utilizá-lo ele em vida se eu precisar, né? Então, se um familiar, enfim, responsável venha a sofrer um acidente, ou Exatamente. precisa de uma cirurgia, ou adoece, ou se torna uma pessoa incapacitada, Ele vai ser amparado pelo seguro de vida. vai acessar um valor ou Exato. um valor permanente ou um valor fixo. Aí depende da pólice de cada cliente, Então, né? existe essa opção Existe a de opção. um seguro que possa promover um valor permanente. Isso, exato. E o dinheiro, o valor investido pela família na aquisição do seguro de vida se torna como uma espécie de previdência privada? Não seria bem uma previdência privada, tá? O seguro de vida, ele difere de vários atributos, né? Um deles, a gente comenta que o seguro de vida, ele não tem inventário, então ele é um momento que a pessoa precisa, ele vai entrar em contato comigo, né? Com o corretor, e o corretor já vai dar todo o auxílio para aquele valor ser pago mais rapidamente, né? Então, o seguro de vida, ele é livre de inventário, livre de alguns, né, impostos, né? Então, dá pra gente trabalhar bastante essa parte. A previdência privada a gente também trabalha, só que ela já é um outro caso, né? É um caso mais de reserva mesmo. Aquilo que tu atribui no mês, tu vai formando uma reserva financeira para ti. O seguro de vida, ele é um seguro para a vida, para auxiliar a pessoa em vida ou morte. E existem critérios para que as famílias possam adquirir o seguro de vida ou não? Simplesmente qualquer família que tenha condições de fazer um planejamento financeiro pode adquirir o seguro. Então, Gi, boa pergunta. O seguro de vida, a gente brinca, né? Que o seguro de vida a gente tem que adquirir quando a gente tem saúde. O que compra o seguro de vida é a saúde, não o dinheiro. Então, com apenas R$ 50 hoje, tu já consegue fazer um seguro. O seguro de vida não é uma coisa cara no mercado, né? Uhum. Isso depende da família, o quanto ela gostaria de investir. Mas isso sim, a pessoa ela vai passar por uma entrevista médica, né? Que a gente chama de DPS, que é uma declaração pessoal de saúde, onde se ela vai ser apta a ter aquele seguro de vida. Então, por exemplo, se ela já estiver com algum comprometimento, alguma complicação, ela não estará apta a adquirir o seguro. Exatamente. Compreendi, natural, não é? Eu imaginava que fosse dessa forma. Para famílias com mais membros, por exemplo, famílias maiores, Uhum. tem alguma variação de proposta? Como tu disse, é É personalizado, personalizado. lógico, mas então vai variar, não importa se a família é composta por uma pessoa ou mais. Exato, vai Tá. variar, Eu né? posso adquirir um seguro de vida, por exemplo, se for só para mim, para caso eu Exato. venha sofrer algum acidente, alguma intercorrência, eu Exatamente. posso acessar esse seguro. Exato. Dani, e quanto à questão de famílias atípicas, tá? Entende-se, né? Quando se fala de famílias atípicas, são aquelas famílias que possuem alguma pessoa com deficiência. Perfeito. Normalmente filhos com deficiência, mas especialmente hoje pensando no autismo, então quando se fala de mãe atípica, se pensa, aquela mãe de pessoa com autismo, de criança com autismo, mas não, pode ser de qualquer outra Síndrome de deficiência Down, também, problema exatamente. mental, a gente tem que pensar naquela criança, adolescente, adulto que vai permanecer com essa família para o resto da vida. Perfeito, eu gostaria então que tu falasse justamente sobre isso. Então, o que que acontece? Nas nossas famílias tradicionais, a gente tem filhos, a nossa expectativa é que nosso filho cresça, né? Se forme, saia de casa, vai fazer a família dele e assim sucessivamente. Só que nas famílias atípicas isso não acontece. E conquiste a sua própria independência financeira, né? Exato, exato. E na família típica isso não vai acontecer. A gente tem que ter claro que aquela criança que nasceu com, vamos dar o exemplo então, com TEA, né? Que é o autismo, a síndrome do autismo. Ele, dependendo do estágio, ele vai permanecer com a família para o resto da vida. Né? Vai virar um adolescente, vai virar um adulto e vai ficar com a família toda Uhum. a vida, né? Aí a gente tem uma família que 90%, vamos dizer, o pai ele sai para trabalhar e a mãe que cuida dessa criança, desse adolescente e desse adulto.
Então, tudo fica sobrecarregado. Ela não pode trabalhar e ela que cuida desta criança. Então, daí, o que que ela faz? Ela leva para uma fisioterapia, ela leva para uma fono, ela vai levar ele para uma atividade física. Então, tudo isso gira em torno da mãe, ou da cuidadora, ou da tia, o responsável por essa pessoa, né? Uhum. Então, a gente conversa muito como ficaria essa família na falta do pilar financeiro, do pai ou da mãe, daquele que traz o dinheiro para casa, aquele que paga as contas, aquele que paga a fisioterapia, aquela pessoa que paga a clínica, né, Sim. as consultas. Como que fica caso venha faltar essa pessoa? Como que fica a criança ou o adolescente, né? Pensando nas famílias atípicas, a gente sabe que quando recebemos a notícia de uma gestação, nunca estamos devidamente preparados para Exatamente. receber uma criança com deficiência, né? Então, é uma notícia, algo que surge num outro momento. Perfeito. Então, precisa haver um preparo, um entendimento. Quando essa criança nasce com deficiência, daí nós temos um outro estágio, que é o estágio do desenvolvimento, até onde essa deficiência vai se deparar com as barreiras sociais e vai limitar essa criança de se desenvolver e de que se torne um adulto independente. Perfeito. Para o caso das deficiências intelectuais, então, isso se torna ainda mais desafiador. Justamente como falamos, né? O nível 3 de suporte do autismo, as doenças mentais, Uhum. a própria síndrome de Down, enfim. Então, em alguns casos, essa criança que depois vai se tornar um adulto vai ser dependente da família para o resto da vida. Exatamente. Quando a mãe e o pai em muitos casos vai embora antes de qualquer coisa. É, E essas mães atípicas acabam se tornando mães solo. temos esse quadro também, né? Temos esse quadro que é, enfim, a maioria. Então a mãe acaba se tornando mãe solo. Em muitos casos também, essas mães conseguem acessar o BPC, que é o Uhum. benefício de prestação continuada, que Exato. é um salário mínimo mensal que serve para, enfim, todas as necessidades financeiras dessa família. Mesmo sendo um valor baixo, mas é o Já benefício, ajuda, é exato, é sim. o benefício que o governo concede. Uma porcentagem do benefício pode ser destinada à aquisição de um seguro de vida? Pode sim. E quando essa mãe se ausentar e esse adulto com deficiência não tiver mais ninguém, como funciona para que ele possa acessar esses valores? Então, eu não sei assim como é que eu vou explicar, mas vamos lá. Esse adulto, ele não pode ter a família dele, mas ele vai ter parentes, né? Talvez uma tia, um tio, uma madrinha, alguém que possa cuidar dele. Mas esse valor que ele recebe do governo é só dele, só ele pode tirar, Uhum, né? Então essa pessoa que vai virar o responsável, vai vir ser o responsável, vai ter que ter, acho que um documento, algo que ele possa retirar. uhum, No seguro de vida, não. No seguro de vida, o valor é para ele, né? Vai certo, ter o responsável e esse valor vai ser dado a ele. certo. E esse responsável vai vir a tratar o dinheiro com responsabilidade para as custas dele. Então, independente de qualquer situação, porque existem situações até onde o próprio Estado precisa intervir. Na Exato, ausência de algum familiar, exato. essa pessoa com deficiência acaba se tornando responsabilidade do Estado. O que para a gente é ainda um complicador, porque as crianças com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência, ainda tem essa tutela do Estado, né, na Uhum, ausência da família. Mas os adultos com deficiência ainda fica meio subjetivo, né? Então precisa exatamente. passar por todo um processo. Mas de todas as formas, essa pessoa com deficiência, este beneficiário, vai poder acessar o Vai valor. poder acessar o valor, porque o valor vai estar no nome dele, ele vai ser o beneficiário da apólice, né? Caso Uhum. venha o tutor ou a mãe ou o pai vir a faltar. O que pode ser muito interessante, porque não necessariamente no caso de morte, como tu disse, mas essa mãe que não tem mais condições, por exemplo, Exatamente. de levar o filho, por exemplo, a mãe atípica adquire o seguro de vida, uma mãe solo atípica, Ok. adquire o seguro de vida. Num determinado momento, em razão da idade, ela se torna uma pessoa incapaz.
inválida. Esse seguro, dependendo da modalidade que foi adquirida, pode ser acessado, Sim, então, para sim. que... Se ela tiver uma cobertura de incapacidade temporária, né, ela vai ter essa ajuda em vida também para ajudá-la na vida dela e na do filho, né, do dependente. E dessa forma, vocês têm alguma especificidade de plano para famílias atípicas ou são exatamente os São mesmos planos? exatamente os mesmos planos, né? A gente é a consciência da família em ter algo para deixar para aquele membro da família, caso a família venha a faltar. Uhum. A gente também pensa, né, Gi, por exemplo, ah, tá, mas eu vou ter um seguro, vou vir a faltar e o meu filho vai ficar com o seguro, não vai precisar do seguro, vai para casa da Dinda, dos tios, enfim, né? Tá, mas daí tu bota a mão na consciência, tu vai deixar aquela criança com todo o suporte que ela tem hoje, uma clínica, uma fono, uma fisioterapia, uma atividade, para um Dindo, uma tia, um tio cuidar, e eles não vão ter valores para continuar pagando o tratamento, entendeu? Sim. Então a gente também tem que pensar nessa outra porta, né, nessa outra via. A criança precisa de alguém para cuidar, mas ainda precisa de um valor para se manter. Então o seguro está aí para ajudar a família num geral, num todo, né? Eu penso que é uma ótima forma de investimento mesmo para o futuro dessas pessoas com deficiência, porque, como eu citei, existe o BPC. O benefício será concedido, E será independente concedido. de qualquer coisa. Exato. É um valor? É, É um mas ele valor. não é satisfatório. Então, se uma porcentagem deste benefício for investida no seguro, tu consegue ali para frente, em caso de necessidade, triplicar esse valor, né? Exatamente, Ou até exatamente. mais, não Até sei. mais, a gente É. tem, dá para fazer uma pólice de 100, 200, 500 mil, Uhum. pagando, né, um valor razoável, para saber que no futuro ele vai ter aquele valor garantido para ele, caso venha acontecer alguma coisa com a família, né? Tu presta serviço para alguma empresa, Dani? E Como a gente, funciona? eu sou corretora, né, de Uhum. seguros, então eu tenho várias empresas que a gente trabalha, mas o nosso carro-chefe hoje, que tem, né, para nós os melhores produtos do mercado, é a Mag Seguros, A Mag Seguros. que é a nossa mão geral aí, né? E muito recentemente tu me comentou que esteve num congresso. Tu Exato. poderia nos falar melhor, até inclusive foi neste congresso que o tema sobre o seguro de vida para famílias atípicas foi levantado. Isso te chamou atenção? Isso te abriu um leque, assim, um olhar? Exatamente. Poderia nos falar melhor sobre? Então, Gi, a gente teve um congresso agora, o CVG, né? Um congresso para, no geral, seguradoras e corretores que trabalham com seguro de vida. Tivemos algumas palestras e desse dia, que foi maravilhoso, duas palestras foram exatamente em cima das famílias atípicas. Me chamou muito a atenção, porque eu não tinha esse olhar e essa referência e essa atenção que a gente deveria ter com essas famílias. Porque um seguro de vida, todos nós devemos ter, porque a coisa mais certa dessa vida é a morte, né? É o que a gente sabe, Exata, que é é a o que vai. única É a coisa. única coisa certa. Só que nem todo mundo trata dessa maneira, É. né? As pessoas A gente saem vive como se nunca fosse morrer. ou como se nada fosse acontecer com a É. gente, né? Eu tenho clientes que saem com o seu carro zero da loja com seguro, que me ligam, Dani, não posso sair sem o seguro do meu carro. Com seguro do celular, Exato, mas daí a família a gente, né, não pensa não ainda. Tem pensa. muitas pessoas que não pensam. E nesse caso é mais prioritário ainda, porque a gente está falando de uma criança que vai crescer num mundo onde ela tem a mãe, uma cuidadora, um pai, talvez, como a gente conversou, que vai apoiar ela e vai viver com ela para o resto da vida. Ela vai ser um adulto de 40, 50 anos sendo cuidada pelo pai. E se faltar essa família, a família ou os cuidadores, né? Como fica essa criança, esse adulto, né? É um outro olhar, e isso me chamou muito a atenção no congresso. Eu disse, olha só, né? Interessante, porque a gente não para pensar, o seguro de vida é para todos. Mas para ele, se tu olhar com um olhar mais assertivo, é muito mais importante ainda. Concordamos. E porque essa é uma condição também que está imposta, né? A complexidade da deficiência dessa criança que vai se tornar um adulto dependente. Exatamente. Então, é um
é uma proposta bastante importante. Vocês já pensaram, agora a gente está conseguindo divulgar isso aqui no Acessibilidade em Alta, o que eu acho de utilidade pública, assim, Sim, sim. mas vocês já pensaram em uma forma, uma estratégia de atingir a essas famílias atípicas? Sim, sim, né? A nossa ideia hoje é, depois da palestra, entrar em contato, né, com clínicas, com consultórios, que tem esse nicho, né, dessas famílias, o contato mais próximo, para a Uhum. gente então falar com o departamento, né, a clínica, fazer palestras, explicar, né, colocar para eles que tem essa possibilidade de eles verem isso de outra maneira, porque eles já têm o medo com eles, né, Gi? Qual é Uhum. a mãe e o pai que hoje a gente, mesmo não tendo um filho atípico, a gente já tem medo de, ah, e se eu morrer, o que vai ser da minha filha, Essa é né? uma pauta extremamente presente nas discussões sobre a inclusão. Né? Então, para eles isso é a primeira opção, né? Tipo, cara, se eu vier faltar, como fica a minha filha, o meu filho, a pessoa, né, que eu cuido? Então, eles já têm essa preocupação, né? Então, a gente procura hoje sim, a gente vai fazer um trabalho com clínicas, com consultórios, né, Uhum. com locais onde trabalham com essas famílias atípicas que prestam serviço, para a gente aí fazer palestras e mostrar para eles essa importância, né, Gi? É necessário, eu te pergunto, acho esse questionamento relevante sobre a estratégia que vocês vão adotar, porque conhecimento é tudo. Sim. E em muitos casos não se tem este A conhecimento, essa informação, informação exatamente. da possibilidade desse planejamento familiar Exatamente. ou da viabilidade desse planejamento familiar, porque há um entendimento de que o seguro de vida é algo para quem tem muitas posses, para É. quem tem muito dinheiro. Não é. E nesse caso, como a gente mesmo citou aqui, ele pode inclusive ser um investimento de uma pequena parcela do próprio BPC, que é Exatamente. destinado para essa pessoa com deficiência e que, né, como tudo a gente recebe hoje um salário, a gente faz uma reserva de investimento, esse seria o certo, num planejamento financeiro, né, para uma Exato. saúde financeira. Exato. Então, se existe um benefício, uma parte desse benefício pode ser investida, até tô dando uma dica aí, É da verdade. estratégia de divulgação de Sim. vocês, mas sempre visando a qualidade de vida e o bem-estar, a inclusão e a acessibilidade para essas pessoas com deficiência. É olhar o futuro, né, Gi? Olhar o futuro. Porque é o que a gente sempre fala, né? A morte é o certo, né? E Uhum. tem pessoas que não gostam de falar sobre isso. Quando a gente fala assim, ah, a gente trabalha com seguro de vida, ah, mas eu não vou morrer. Uhum. Cara, não vai morrer hoje, mas um dia tu vai. Um dia E tu como vai. tu disse, dependendo do plano que tu vai adquirir, não só para morte, Exatamente. Hoje a gente tem outras mas o seguro de possibilidades. vida em vida, Exatamente. né? A gente tem coberturas, por exemplo, de doenças graves, que caso venha a ter um câncer, que está muito em alta e crescendo muito, hoje a gente já tem essa cobertura para ajudar aquele que tem, que talvez não vá ter um plano de saúde, que vai depender de um SUS, a gente tem essa cobertura, que engloba 28 doenças, né, Gi? Não só o câncer, mas são 28 doenças que ajudam, né? Então, Foi o caso da minha família, na verdade. A minha mãe era professora da rede municipal e, num determinado momento, ano retrasado, nós descobrimos que ela estava com câncer. exato. E poucos meses depois ela faleceu. E não tinha plano de saúde, nós dependemos do SUS e assim foi feito. E, infelizmente, nós não tínhamos nenhuma estrutura e respaldo financeiro E há gastos, né, para Gi? isso. E sim, e gastos, ela precisou ser colostomizada antes de falecer, então tinham muitas coisas envolvidas Exato. e eu senti na pele a É, falta disso. Obviamente, no momento em que a gente está ultrapassando, atravessando essa dor, a gente não pensa, né? exato. E antes disso, muito menos. Muito Mas menos. depois de ter passado, hoje eu posso ser testemunha de que realmente faz falta Faz e falta. de que acontece com a gente, Qualquer pessoa, né, Gi? e de que faz a diferença. Então, que bom a gente também poder agregar essa temática aqui no Acessibilidade em Alta, Dani. Ah, Fica a dica à disposição. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também os teus contatos ok. para que o pessoal possa contatar, te acessar. Não necessariamente precisa ser da região aqui de Porto Alegre ou do Rio Grande do Não, Sul, pode Brasil ser de qualquer inteiro. lugar do A gente Brasil. atende todo mundo.
Atende todo mundo, Todo. faz atendimento remoto também. Isso, a gente faz vídeo, daí daqui, se alguém quiser uma visitação presencial, a gente vai, pode ser por vídeo, Assinaturas de documentos hoje, tudo tudo pode ser feito pelo online, Gov.br, exato, né? tudo online, não precisamos mais de papel. Aham, que ótimo, né? Exato. Então, também muito interessante a gente poder proporcionar esse conteúdo virtualmente, Sim, porque aí atinge a mais pessoas e isso é acessibilidade também. também. Ah, Dani, que ótimo, muito obrigada. Vou pedir para que tu também deixe tuas considerações finais sobre o tema para o pessoal, possa se despedir e saiba que o Acessibilidade em Alta segue de portas abertas também, para que a gente possa falar mais sobre o assunto do Sim, sim. planejamento familiar e trazer mais observações. Tá bom, então eu que agradeço, Gi, pela oportunidade. Eu vim mesmo para a gente dissipar essa informação que eu acho muito relevante. As pessoas, as famílias precisam ter, né, a informação de que há sim uma luz no fim do túnel, Exato. que nada está perdido. E estamos aí, quem precisar, né, só entrar em contato. Muito obrigada, Dani, pela tua presença, pelo teu conhecimento e disponibilidade. Obrigada por acompanharem o Acessibilidade em Alta. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, com amigos, com famílias atípicas que vocês possam conhecer. Deixem sugestões nos comentários, curtam nosso vídeo também para contribuir com o canal. Se inscrevam aqui no canal. Até o próximo episódio e tchau, tchau! Tchau!